E o Corinthians pode perder seu único reforço garantido nessa janela de transferências? Só para explicar que o Wesley já deu a palavra de que vai jogar no Timão, mas Wesley só pode ser registrado pelo Corinthians assim que o Corinthians resolver seus 3 transfer bans. Um transfer ban na CNRD e outros 2 na FIFA. A dívida total do Corinthians com essas 3 punições gira na casa dos 25 milhões de reais e antes de resolver esses pagamentos, o presidente Osmar Stabile está buscando dinheiro para quitar direitos de imagem atrasados do mês de junho. E é nesse contexto que o Cruzeiro, que perdeu recentemente o Gabriel Peck e o Sinisterra por lesão, decidiu reabrir conversas com o Wesley. Antes de fechar com o Corinthians, o Wesley estava apalavrado com o Cruzeiro. Foi então que o Corinthians reabriu conversas com o jogador e o Wesley preferiu fechar com seu time do coração, onde foi revelado. Essa dificuldade do Corinthians com o transfer ban poderia abrir caminho para que o Wesley voltasse. Um representante do Cruzeiro entrou em contato com o pai do jogador nas últimas horas para saber se haveria a possibilidade de uma reabertura de tratativas. Mas o Wesley foi avisado pelo pessoal do Corinthians que em no máximo uma semana esse problema dos transfer bans deve ser resolvido, ou seja, nesse momento o Wesley prefere esperar pela solução dos problemas corintianos para que ele possa jogar no seu time do coração, mesmo com a promessa de que seria protagonista no Cruzeiro, que brigará por títulos pelo menos nos mata-matas. O Cruzeiro está em busca de pelo menos 2 reforços para o lado de campo, mas hoje a prioridade do Wesley segue sendo defender seu clube do coração. Ao que tudo indica, Wesley e Cruzeiro não vai acontecer qualquer mudança nesse cenário e eu volto para informar para vocês. Passando aqui para te atualizar sobre a renovação de Memphis Depay, que já está acontecendo. Basta apenas a oficialização, a assinatura desse novo acordo, o anúncio oficial nas redes, do jogador, do clube e tudo mais, e Memphis retornando ao Brasil, provavelmente na quarta-feira dessa semana, para se juntar ao grupo, fazer alguns exames de rotina, como todos os outros jogadores acabaram fazendo nessa intertemporada, para que ele possa integrar a comissão técnica, o elenco da comissão técnica do Diniz e estar à disposição. O staff do jogador garante que ele está apto a jogar pela preparação que ele continua fazendo, mesmo de férias, mesmo em Ibiza, onde estava, com um staff pessoal do jogador, mas a gente sabe que ele também não conseguiu jogar muito na Copa do Mundo, veio de uma lesão, falta um pouco de ritmo de jogo. De qualquer maneira, ele vai aos pouquinhos se integrando ao elenco, com a renovação confirmada, e aí pode ficar no banco de reservas contra o Inter pela Copa do Brasil, pode jogar a partir da semana que vem com mais minutagem, pelo menos essa é a expectativa. O contrato dele, atual, termina na sexta-feira, dia 31. Então a necessidade era você estender esse vínculo e mudar o contrato dele ao longo dessa semana para que não dependesse da derrubada do transfer ban, ou dos transfer bans, para que o Corinthians pudesse apenas mudar o contrato lá no bid da CBF e ele ficasse à disposição para qualquer competição com o Corinthians, contrato até julho de 2028. Gente, é preciso entender que houve um entendimento mútuo de todas as partes envolvidas para que o negócio fosse concretizado. O Memphis Depay entendeu que ele não poderia mais ganhar aquilo que ele ganhava, que ele não poderia mais ter as benesses que o outro contrato permitia, que ele precisava ceder em vários pontos para continuar no Corinthians. O Corinthians entendeu, por outro lado, que precisava ainda assim pagar um bom salário, que talvez pudesse atender algumas exigências dele no contrato, e algumas foram atendidas, mas olha, muito poucas, tá? O Corinthians conseguiu um novo contrato, mas assim, muito correto, justo e razoável, dentro do tamanho do jogador, da representatividade que ele teve nos últimos tempos com a camisa do clube e da necessidade de você ter um complemento técnico para o teu time num momento em que o clube não pode contratar por conta do transfer ban. O que eu quero dizer com isso? O Memphis, ele pediu 3 anos de contrato, vocês vão lembrar, para que inclusive o Corinthians diluísse parte da dívida nesses 3 anos, que ficasse mais fácil para o Corinthians incluir no salário o pagamento dessa dívida. Isso não vai acontecer. Essa dívida, ela será paga em 4 parcelas. E detalhe, é uma dívida de mais de 40 milhões que com a correção dos juros, ela beira os 70 milhões de reais. Então o Corinthians teria que pagar a Memphis Depay não 40, mas 70 milhões de reais. O que o Memphis fez? Ele abriu mão dessa correção e comunicou ao Corinthians que bastava o clube pagar o valor integral dos 42 milhões. A gente sabe que é uma baita grana, mas ainda assim ele teria direito pela correção, porque o clube deve e deveria ter pago lá atrás, pela correção dos juros, o valor seria muito mais alto. Ele abriu mão
dessa correção, e agora o Corinthians vai ter que pagar esses 40 milhões em 4 parcelas semestrais de 10 milhões de reais. Isso corresponde a 1,5 milhão de euros, por exemplo, que a cada 6 meses, em 4 parcelas, o Corinthians vai pagá-lo para poder bancar essa dívida, que era o principal entrave dessa renovação. E a primeira parcela será em fevereiro de 2027. Então o clube vai conseguir trocar o orçamento, né, trocar o ano do orçamento para prever apenas no ano que vem 2 pagamentos, né? Porque fevereiro, depois na metade do ano, e depois só no início de 2028 já, e depois na metade de 2028, as 4 parcelas para quitar definitivamente a dívida que tem com ele. E também nesse período, e nesse tempo que o Corinthians tem, a ideia é captar recursos, patrocinadores que possam bancar esses valores, e aí o clube teria um abatimento, teria uma possibilidade melhor, né, de arcar com essa dívida que precisa ser paga e vai ser paga. O salário. O salário era muito superior ao que hoje ele vai ganhar. Ele vai ganhar, inclusive, não o maior salário do elenco. O Yuri Alberto, que vamos lembrar, tem 25 anos, né? Então é natural que ele ganhe mais, é o maior artilheiro da Neoquímica Arena, é um cara também representativo aí nos últimos tempos. O Yuri ganha 2 milhões e 200. O Memphis vai ganhar um salário na casa de 2 milhões de reais. Um salário fixo, sem mais aqueles bônus e aqueles gatilhos que ele tinha a cada número de assistências, a cada número de gols e a cada metas estabelecidas. Ele continua com objetivos no contrato, mas objetivos coletivos. E essas metas, essas premiações por competições, elas também estão dentro de um parâmetro aceitável. E não mais como, por exemplo, a premiação do Campeonato Paulista, que rendeu ao jogador praticamente toda a premiação que o clube ganhou por ter sido campeão. Então tudo isso também foi colocado e o Memphis aceitou. Todos aqueles custos de moradia e outros benefícios adicionais, como cozinheiro, motorista, segurança, tudo isso foi retirado do contrato. Inclusive aquele aluguel mais caro que fazia com que ele morasse numa suíte de luxo das principais do mundo, localizada aqui em São Paulo. Isso dava em torno de um custo mensal de 250 mil reais por mês só para ele morar em São Paulo. Isso foi retirado. Tudo isso será bancado pelo jogador a partir de agora. Então ele terá um salário fixo. Ele aceitou 2 anos de contrato, embora tenha pedido, o Corinthians ofereceu 2, bateu o pé para para fixar 2 anos de contrato e ele aceitou. Ele aceitou 2 anos de contrato. Ele aceitou um salário menor do que o do Yuri Alberto, ele tirou todos os benefícios que ele tinha no contrato anterior e ele abriu mão de quase 30 milhões de reais em juros que ele teria direito para que o clube pague a sua dívida em 4 parcelas semestrais. Olha, gente, estamos diante de um esforço, vamos lá, eu sei que ainda é muito dinheiro, ainda é um salário exorbitante, mas tente refletir que estamos falando de uma realidade muito diferente da minha e da sua. Estamos falando de jogadores de futebol que ganham altos salários e que são valorizados por isso. Não, ganham aqui, ganham acolá, ganham em qualquer lugar. E que dentro do que o Memphis está recebendo, olha, muitos ali recebem. Muitos. E caro para mim é você pagar 800 mil para o Pedro Raul. Isso é caro. Caro é você pagar 1 milhão de reais para um jogador sentar no banco. Caro é você pagar 1,5 milhão, é pagar uma dívida de 40 milhões para o Rojas que jogou 6 jogos. Caro é você ter que pagar um transfer ban pelo Chaves, pelo José Martínez, pelo Thales Magno. Isso para mim é caro. Isso para mim custa caro. Agora, você pagar um salário que hoje faz parte da realidade do futebol, que está dentro do orçamento da folha de pagamento de um clube que gasta muito, é verdade, que tem muitas dívidas, é verdade, mas que também fatura muito, e que falta apenas uma organização e planejamento para que ele seja autossustentável, dentro dessa realidade, você pagar isso a um jogador que não apenas esteve presente nos 3 últimos títulos do clube, e super representativos, um estadual que não vinha desde 2019, contra o arquirrival, em que ele foi super importante nos 2 jogos, uma Copa do Brasil, em que ele foi importante durante toda a campanha, e ainda fez um gol do título, e ainda teve gol contra o Cruzeiro na semi, e uma Supercopa, em que ele também acabou sendo super importante contra o Flamengo. Mas eu ainda tenho para mim que o principal trunfo do Memphis foi evitar um rebaixamento em 2024, porque o clube estava indo. Todo mundo vai lembrar daquele jogo contra o Inter, aquele 2-2, em que os jogadores se olharam e ali estava nítido que o Corinthians estava indo para a 2ª divisão. O Memphis entra no time, vem o jogo com o Atlético Paranaense, ele faz um golaço de falta e tudo muda. Ele potencializa o Garro, ele potencializa o Yuri e ele constrói uma das maiores arrancadas da história
não só levando o Corinthians para a Libertadores, porque naquele ano o Corinthians foi eliminado na fase de grupos do estadual sob o comando de Antônio Oliveira. E naquele ano, o ranking para classificar para a Copa do Brasil era a colocação do estadual. O Corinthians estava fora da Copa do Brasil de 2025. Pois indo para a Libertadores, ele classificou o Corinthians também para a Copa do Brasil. E vejam só, ele ganhou a Copa do Brasil. Então, gente, a história do Memphis do Corinthians, ela é de um roteiro espetacular. E óbvio que hoje ele esteja 2 anos mais velho, você tem algumas ressalvas na questão física e até mesmo tecnicamente dentro do time. Agora, não dá para abrir mão desse jogador no momento em que ele decide ceder a tudo que o Corinthians ofereceu para ele. A tudo que ele tinha de exageros e excessos no antigo contrato. Eu considero assim, cara, eu preciso aqui valorizar o que o presidente Osmar Stabile conseguiu com esse novo contrato e o executivo Marcelo Paz. Porque eu tenho certeza que tem a mão dele e do presidente que tomou a frente da negociação, também a gente sabe, na reta final. E o jogador que fez um esforço para atender as exigências do clube e permanecer num clube onde ele é adorado, onde ele conquistou muito nos últimos tempos e onde ele tem condições, inclusive, de continuar escrevendo essa bonita história. O que vocês acham? Eu acho que ficou de bom tamanho para todo mundo. Assim que tiver a oficialização, a gente volta aqui e fala com vocês. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.